S para garantir. Então temos a gravação do BBB e agora do OBS. Então, pessoal, esses que chegaram um pouquinho cedo aí, chegaram a verificar os exercícios? Nenhum deles chegou a ver? Pessoal, eu preciso saber de vocês onde tem dúvida para eu poder ajudar. Porque depois eu não tenho como ajudar vocês, né? Se vocês, por exemplo, se vocês forem mal nessa última alternativa, vai ficar difícil ajudar vocês. Então a ideia era tentar vocês fazerem o exercício, esse primeiro item, né, com esses 3 exercícios que eu passei, para que eu pudesse identificar onde vocês estão com dificuldade, se for o caso, né, para poder ajudar. Porque se deixar tudo para o último tempo e depois na avaliação não for boa, aí é o seguinte, aí eu não tenho mais como ajudar. A primeira eu já ajudei vocês, foi muito fácil, foi bem aberta, né? A segunda era um pouco mais difícil, mas aí eu também contribuí com os pesos, né? Dando peso 1 nessa prova e peso 2 para prova mediana e peso 3 para melhor prova, então isso dá um bom equilíbrio. Agora, se por acaso vocês não tiverem uma nota razoável, né, nessa terceira nota, fica difícil ajudar vocês. Eu não sei como é que eu vou anular, eu não posso. Entendeu? Bom, tá sendo gravado, né? Então é o seguinte, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou prosseguir com o conteúdo da matéria. Nenhuma dúvida? Ninguém quer perguntar nada? Bom dia, Stephanie. Ok. Olha, lembro a vocês, é a última oportunidade e vocês têm que me ajudar para eu poder ajudar vocês, senão eu não consigo ajudar, hein? Se nessa última avaliação não tiver uma nota razoável, como eu já falei, vai ficar difícil ajudar vocês, hein? Então, vou confiar em vocês aí, tá? Então nós vamos agora, então eu vou. Bom dia, Daniel. Estava conversando aí com os teus colegas aí sobre dúvidas do exercício, mas ninguém se manifestou. E eu vou repetir para ti que se não for bem nessa prova, fica difícil como é que eu posso ajudar vocês? Eu não sei. Como eu já vou repetir, como na primeira, como a primeira avaliação foi razoável, foi boa, a segunda a gente vai mexer nos pesos e a terceira precisa ser ajudado, vocês precisam se ajudar. Eu preciso entender, ver a dificuldade de vocês para que eu possa fortalecer vocês bem na prova. Ok, Daniel, vamos dar mais um minutinho
para ver se destrava aí, porque de repente pode ser uma carga, esse horário aí entre 10h15, 10h20, por aí, todo mundo começa a iniciar suas aulas e aí dá uma boa de uma travada aí. Enfim, então eu vou começar o nosso conteúdo aqui. Vou abrir aqui para a gente ver melhor e vou continuar agora, né? Então, pessoal, eu disse para vocês que a gente precisa fazer a nossa definição do preço da empresa, né? E uma do sustentáculo, né? De valuation, um dos pilares, né? A primeira coisa é gerar um fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa vai ser pelo método indireto e que é dividido em 3 partes. Então a contabilidade nos ajudou a transformar informações do balanço e do DRE em um fluxo de caixa. Ou seja, a gente pode identificar o lucro apurado pelo DRE transformado em caixa, em dinheiro, porque a avaliação feita é com base no fluxo de caixa, naquilo que efetivamente entrou. Então a gente dividiu para construir esse fluxo de caixa gerencial, que a gente chama especificamente para valuation, a gente precisa identificar o lucro operacional líquido, né, que já é do nosso conhecimento, já efetuamos isso no capítulo 1, 2, 3 e 4. E nesses nossos últimos 2 encontros, nós vimos as regras para definir os valores dessas rubricas aqui, que elas não vão mudar. E aí a gente chega no fluxo de caixa livre para a empresa e no fluxo de caixa livre para os sócios. Bom, isso é o primeiro passo. É o momento zero, é o marco aonde nós estamos. Então, por exemplo, eu vou passar para vocês balanços. Nós estamos em 2021. Eu vou pegar balanços que fecharam em 2020. Então, é a última informação que a gente tem. Então, a nossa base, nosso marco, nosso pilar, a nossa fonte zero vai ser o último ano, 2020. Certo? Feito isso, a gente vai continuar um pouco mais, que é uma segunda parte. O que é? Nós vamos então, definido esse fluxo de caixa livre para a empresa, aqui aquilo que a gente fez ali, a gente vai agora fazer uma projeção para os próximos 10 anos. Então eu quero dizer para vocês que daqui para frente, feito aquela base, a gente vai ter que projetar os 10 anos. Só que é o seguinte, para a gente apurar o fluxo de caixa livre para a empresa. Só que no nosso conteúdo, essa projeção aqui, nós não vamos fazer porque leva tempo e eu vou já dar ela pronta. Eu vou já projetar para vocês e já vou definir o fluxo de caixa livre para a empresa, o resultado. Por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque nós não temos tempo. Isso aqui é uma matéria que vai ser dado no próximo semestre, ou daqui a 1 ou 2 semestres, que é dado pela professora, se não me engano, pela professora Anne Carolina, ou Anne Carolina, não sei, acho que é Anne Caroline, que ela vai dar orçamento e planejamento financeiro. Então ela vai explicar para vocês como é que faz essa projeção. Então, neste momento, essa projeção aqui nós não vamos dar, eu já vou dar para vocês esta projeção pronta aqui, é o que nos interessa e o que a gente vai calcular. Isso aqui vocês vão estudar no próximo semestre. Como é que eu projeto? Como é que eu faço essas previsões? Tá certo? Então eu quero dizer para vocês que essas previsões, num momento real, a gente precisa se utilizar e estudar bastante cenários, né? Como, por exemplo, está
está a par do crescimento do PIB, como, por exemplo, eu sei que para 2021 já foi divulgado, vai dar em torno de 4,5%, 3,5%, se for, isso eles estão prevendo, se isso acontecer, porque de repente o crescimento aí está tão ruim a nossa economia que vai para zero. A inflação do Brasil praticamente está projetada para 4,5%. Inflação nos Estados Unidos praticamente permanece o mesmo, 2%, 1,5% de inflação ao ano. Taxa básica de juros Selic está em 2,75%. Né? Taxa de juros de longo prazo, isso é divulgado aqui no Brasil, está em 2%, 3%, é 2%, 3% mais o IPCA. Quer dizer, um IPCA de 4,5% mais uma taxa de 2%, 2 ou 3%, vai dar em torno aí, total de taxa 7% ao ano, bastante baixa ainda, né? Para os moldes do Brasil. Vê aí a taxa de câmbio do Brasil, um dólar alto. Se a gente for trocar nossa moeda aí pelos dólares americanos aí, está em torno de 5, 5,5%. Então a gente vai ter que ter isso na cabeça, esse mínimo, essas premissas, a gente chama de macroeconômicas, e ainda também conhecer essas premissas microeconômicas da empresa. Ou seja, aí se torna um pouquinho mais fácil. Né? Precisamos projetar as receitas, precisamos estudar o mercado para saber, na verdade, quanto que a gente é capaz de produzir nos próximos anos. Conhecer os custos e despesas da empresa, ver a nossa necessidade de capital de giro, aí entra a administração financeira 1, utilizar aqueles métodos lá para ver qual é a minha necessidade de caixa, minha necessidade de capital de giro, estudar um pouco o que nós estamos estudando aqui, ver os investimentos que a gente vai fazer no futuro, ver depois com o fluxo de caixa, ver o que a gente vai precisar, insumo. Todas essas premissas, tanto macroeconômicas como microeconômicas, elas são utilizadas para a gente projetar os próximos 10 anos da empresa, que a gente chama de período explícito, né, e é uma projeção, de certa forma, controlada. Claro que tem o risco de erro, mas é um risco calculado. Então, em função do nosso tempo, então nós vamos ter, como isso aqui é uma coisa bastante longa, bastante demorada, então vocês observem que nós teremos um semestre inteiro para estudar exatamente como é que a gente vai fazer as projeções de vendas, produção, isso vai dar em planejamento financeiro e orçamento e planejamento financeiro. Então eu vou considerar com vocês este volume de informações dado, já simplifica bastante, e só vamos utilizar o fluxo de caixa para ver como é que a gente apura o valor da empresa. Então vamos focar mais nos nossos cálculos ali. Tá certo? Então olha só a etapa. Feita essa primeira etapa, que é definir o fluxo de caixa gerencial, onde a gente identifica o fluxo de caixa livre para a empresa e o fluxo de caixa livre para os sócios. Embora a gente feche todo o nosso demonstrativo do fluxo de caixa aqui, a base que a gente vai utilizar para calcular o valor da empresa é o fluxo de caixa livre para a empresa. Por quê? A gente não quer que tenha aí a influência dos recursos financeiros. A gente quer conhecer o potencial da empresa. A gente quer saber, independente se ela tenha ou não dinheiro, se as atividades operacionais elas são producentes. Né? Elas dão sustentabilidade para a empresa nos próximos anos. Então, por isso que a gente tira essas informações financeiras aqui, embora sirva para fechar o balanço, mas para saber o valor da empresa, a gente quer saber o potencial dela operacional, do que ela é capaz de produzir e se sustentar nos próximos anos. Basicamente, é aquela informação lá que a gente teve no segundo capítulo, que é o desempenho operacional, que a gente precisava calcular o LOL. Está aqui, ó, o LOL. Ou seja, a gente tirava as receitas e despesas financeiras e outras rubricas que não eram operacionais para saber
o potencial da empresa, aquilo que era lá capaz de dar lucro para poder se sustentar nos próximos anos. Aqui a gente foi um pouquinho mais além. A gente foi, aqui está o capítulo 2, a gente caminhou um pouquinho mais. Ou seja, que foi importante para a gente transformar este lucro econômico em lucro financeiro. Recursos de caixa que efetivamente entram e que são necessários para nós calcularmos o valor da empresa. Por isso que a gente desceu um pouquinho mais aqui, ou criou um pouquinho mais de informações, para que essa informação aqui seja mais precisa. Vocês observem aqui que em termos de lucro é 19.800, mas em termos de caixa mesmo é 18.200. E assim é que acontece. Aquilo que a gente falou que a contabilidade registra os fatos, o que é de competência, o que acontece, não o que efetivamente entra de caixa depois. Claro que a gente tem demonstrativos que vai saber o que está entrando e o que está saindo do caixa, mas o que é apresentável como balanço e DRE, na verdade são só lucros econômicos. Hoje, agora, eles estão também divulgando o fluxo de caixa contábil, que dá uma noção dos recursos financeiros que está entrando. Bom, então, feitas essas premissas, então, o que a gente vai ver? Agora eu vou transformar, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que eu quero dizer para vocês? Então, nós estamos com essa informação aqui. Uma vez feitas essas projeções, conhecidas as premissas, eu forneci para vocês o fluxo de caixa aqui, os valores de recursos financeiros que estão entrando. E aí, a gente tem que começar a utilizar o nosso cálculo para conhecer o valor da empresa. E como é que a gente calcula? Então, eu vou mostrar para vocês aquilo que a gente aprendeu em matemática financeira. Né? Olhando assim no primeiro momento, parece que apavora, mas é uma coisa simples. Vamos ver. Porque nós estamos, na verdade, aqui, ó, no período explícito. Ou seja, uma projeção de 10 anos. Lembram que essas flechinhas para cima são valores financeiros que estão entrando. Flechinhas para baixo, lembra de matemática financeira? É que estão saindo. Neste caso aqui, a empresa fez um planejamento para 10 anos e esse fluxo de caixa aqui está sendo representado por entradas de recursos. Pode aparecer flechinhas para baixo também. Então, a gente precisa, depois de definir nosso fluxo de caixa financeiro em termos de caixa, a gente precisa botar isso numa fórmula de cálculo para que a gente possa ter o valor da empresa. Então, possa ser representado, isso aqui também é representado, é um diagrama que é representado para a gente facilitar a interpretação dos recursos financeiros que estão entrando. Então, olha só. Então, olha qual que será o nosso caminho. Então, eu estou primeiramente demonstrando isso aqui para vocês. Feito essa primeira projeção aqui, aquilo que a gente acabou de conversar, nós temos que fazer uma projeção chamada do período não explícito, ou seja, um período que a gente chama bastante longo. Depois dos 10 anos, a gente vai fazer 11 até uma projeção infinita. Né? E é claro que aí, a partir daí, a gente não tem mais condições, não tem mais precisão nos cálculos. E aí a gente vai utilizar uma fórmula matemática financeira que vai nos ajudar a identificar qual será os valores que começa depois do período explícito até o período infinito, que aí vai ser um cálculo apenas matemático, simples, mas bastante útil para a gente identificar. Então, na verdade, quando a gente faz a avaliação de empresa, a gente vai precisar desses dois períodos aqui, ó, período explícito e o período não explícito. O período explícito eu vou informar para vocês. O período explícito a gente vai calcular pela fórmula. Por quê? A gente vai ter essas informações aqui do período explícito e a gente consegue projetar isso para o infinito, ou na verdade para mais 40 anos. Então, por exemplo, 10 anos aqui com mais 40 anos aqui, nós temos aí uma projeção de 50 anos.
Aí vocês me perguntam, para que tanto tempo de projeção? É claro que eu digo para vocês, lembram que para a gente conhecer o potencial de uma pessoa ou um potencial de uma empresa, a gente não pode pegar um período curto. Porque esse período curto, a empresa pode estar passando necessidades, ela é uma empresa boa, o país pode ter entrado, como está entrando numa pandemia e ter um problema econômico mundial. Então, a gente não pode definir uma empresa, principalmente o potencial da empresa, em 10 anos. Então, a gente tem que projetar pelo menos por uns 50 anos. Aí a gente tem uma noção boa de qual é o potencial dessa empresa e qual poderia ser esse valor que a gente calcula. Perfeito? Então, deixa eu caminhar mais um pouquinho para cá. Alguma dúvida por enquanto? Bom, vamos caminhar um pouquinho mais. O que a gente tem para frente? Eu fiz uma demonstração aqui, um quadro, que vocês não precisam construir, já vou antecipando, né? Mas é um quadro só para demonstrar para vocês da onde que surgiu essa preocupação dos 50 anos. Eu já expliquei para vocês que, primeiro, eu estou falando de uma forma teórica, geral, né? Geral, assim, que a gente não avalia alguém, ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, por 10 anos. A gente tem que projetar o potencial que ela pode dar nos próximos 50 anos. Mas vocês sabem que existe tudo na vida pode ser transformado em matemática, né? Ou quase tudo, não é isso? Então, da onde que veio essa ideia? E por que quando a gente precisa calcular esse período longo, a gente vai se usar de uma fórmula matemática? Então, aqui está aqui um exemplo, olha só para vocês terem um exemplo. A gente pegou aqui, né, no eixo vertical, o valor presente, e comparou aqui no eixo horizontal, aqui os anos. Então eu comecei assim, só para vocês terem uma ideia. Eu fiz um fluxo de caixa de apenas 5 anos, que ele rende por ano 1.000 constante e tem uma taxa de desconto de 25%. Aquilo que eu gostaria que rendesse o meu ativo. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a fazer apenas primeiro um fluxo de caixa, né? Eu imagino uma empresa que receba 1.000 por ano e tenha um retorno de 25%. Aí eu calculo o valor presente. Eu volto atrás. Quanto que eu teria que aplicar a taxa de 25% que me rendesse 1.000? Aí eu tive um valor de 2.689. O que significa? Para um fluxo de caixa de 5 anos, se eu aplicasse 2.689, eu teria, por ano, um rendimento de 1.000, cujo o rendimento ia dar em torno de 25. Aí eu peguei esses 5 primeiros anos, está aqui, ó, e aí plotei aqui no gráfico. Comecei aqui, ó, 5 primeiros anos. Podia ter feito depois um fluxo de caixa, no momento que começa com ano 1, não começa com ano 0, ano 1, um fluxo de caixa de 1.000, está aqui, ó, seria 1.000. O valor presente seria um pouquinho menos, a 25%, daria 900. Então eu fiz, bom, aí depois eu peguei mais 5%, mais um fluxo de 10 anos. Aí coloquei, vi, se eu recebesse 1.000 por ano, a uma taxa de desconto, essa taxa de desconto é minha, lembram da minha taxa mínima de atratividade de 25%? Quanto é que eu teria que aplicar para ter esse rendimento? 3.570. Aí fui lá e botei, aproximadamente 10 anos, o valor presente de 3.570. Mais ou menos aqui, ó. Então, ou seja, comecei com um fluxo de caixa, se eu ganhasse 1.000, mas aí trago para o valor presente, né, já dá 900. E aqui eu fiz um fluxo de 5 anos, fiz um fluxo de 10 anos e fui colhendo os valores presentes. E aí vocês observem que eu fiz para 15, 20, 25, 30, até 1.000 anos, só para vocês terem uma ideia. A gente observou que a partir dos 50 anos há uma certa maturidade, ou seja,
ela não consegue aumentar mais, em função do tempo, que é tão longo, que quando eu faço esse desconto, eu vou acrescendo valores muito ínfimos no valor presente. Então, vocês observem o seguinte, que a partir do ano 50, mais ou menos, até a gente pode ver aqui, ó, até talvez do 21º, ele começa, embora o gráfico não dá para a gente ver minuciosamente, ele começa a ter uma maturidade. O valor não começa mais a alterar em função do tempo que a gente desconta, ele fica tão pequeno que na hora de somar no valor presente, ele se torna irrisório. Então, vocês observam aqui, ó, que a partir dos seus 20 anos, 30 anos, os valores são praticamente os mesmos, né? E aí eles querem provar matematicamente, quando chega o momento que, se eu fizer com 60 anos, ele não mexe mais o valor. Então, é daí que surgiu que se nós calcularmos por um prazo longo e usar essa fórmula matemática que eu vou mostrar para vocês, ou seja, quanto é que é o valor presente de um fluxo de caixa que tende ao infinito com uma determinada taxa. E aí ele vai justamente identificar esse patamar aqui, esse platô, essa maturidade aqui. Ó. Então, voltando um pouquinho aqui, isso aqui é para explicar exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Ó. Esse período explícito a gente não faz com fórmula matemática nenhuma, a gente faz com estudos, com análise de cenários, e que a gente é possível manipular, entender. É difícil de acertar, mas a gente tem um valor, a gente consegue ter um certo domínio, vamos chamar assim um risco calculado. Já esse período longo, que é importante agregar aqui, para a gente ter uma análise de 50 anos, esse valor aqui, ó, através daquele raciocínio ali do cálculo do valor presente, a gente vai utilizar uma fórmula bastante simples. Ou seja, valor presente de um período infinito é igual uma renda dividido pela sua taxa de desconto. Então, através desse estudo que eles fizeram, chegaram a uma conclusão nessa taxa e que a gente não vai se preocupar, vai ser fácil a gente calcular o valor presente desse período não explícito aqui. Vai ser fácil a gente calcular essa projeção aqui. Então, vocês vão observando que, à medida que eu vou caminhando com vocês, vai ficando fácil. Essa projeção aqui, se fosse bem real, a gente tinha que projetar, já tinha que ter feito a cadeira de orçamento empresarial, tinha que estar estudando sobre cenários econômicos, né, para fazer uma projeção. E vocês sabem, né, eu já tive, infelizmente ou felizmente, só consegui conversar com o Daniel. O Daniel tem uma empresa e ele, com certeza, vai passar por essa dificuldade. Se ele quiser crescer, ele precisa saber quanto é que eu preciso vender daqui mais para o futuro. Como é que vai ser? Aí vai olhar não só as forças internas, como vai ver também essas variáveis macroeconômicas. Será que eu vou poder crescer como eu estou imaginando aqui? Então essa é a grande dificuldade que a gente está passando. Então não se preocupem que essa forma aqui eu estou só explanando para vocês que será necessário, mas com um exercício que a gente vai fazer, a gente vai ver que ela se torna bastante fácil. Esse exemplo aqui ninguém vai precisar calcular, é só para saber da onde que eu consigo projetar 50 anos e, através de uma determinada fórmula, eu tenho uma informação, de certa forma, fidedigna, forma madura, através desse raciocínio aqui. Então, por exemplo, tudo bem, vamos agora, então, para os passos práticos que eu estou dizendo. Então, para eu calcular, depois de eu ter essa projeção aqui, vocês sabem que eu preciso calcular o quê? O valor presente. Então, olha só, essa fórmula aqui já é conhecida de vocês. Embora ela aparentemente seja sofisticada, depois a gente vai botar em números aqui, ela vai ficar simples. Mas, na verdade, o que eu estou representando aqui? Primeiro, teoricamente, o valor presente do período explícito, aí a gente vai calcular, é o somatório de vários elementos, que são 10 anos, que o tempo começa em 1, que eu vou fazer o somatório de todos os fluxos de caixas que eu projetei durante 10 anos, vou utilizar uma taxa de desconto e vou trazer eles tudo para valor presente, aquele ano que eu digo que a gente vai estar estudando, 2020. Então a gente já tem duas informações.
com a aplicação desta fórmula. Primeiro, a gente tem o fluxo de caixa livre para a empresa, que é o básico. A gente tem um valor lá, financeiro. E a gente precisa calcular o outro valor financeiro de uma projeção que a gente vai dar para os próximos 10 anos, utilizando essa fórmula. E aqui nós vamos utilizar as mesmas fórmulas. É claro que, nesse primeiro momento, eu queria que vocês só olhassem, né, o raciocínio geral. Isso tudo aqui ninguém precisa decorar, a gente vai botar numa fórmula, a gente vai ter um exemplozinho ali bastante acadêmico e bastante simples, como é que a gente faz esse cálculo. Isso é só para vocês entenderem todo o cenário que eu estou apresentando e aonde a gente vai chegar. Bom, então nós vamos para o segundo passo. Feito esse valor presente aqui, ó, eu preciso calcular em 2 passos esse período não explícito. Eu preciso calcular o valor presente de um período não explícito, que ele vai trazer para cá, e depois ainda eu tenho que trazer no momento em que eu estou. Então vamos dar 2 caminhadas, 2 passos aqui. Como é que a gente faz isso? Bom, não tenha dúvida que seja através de uma fórmula. Então, lembra daquela fórmula que eu falei para vocês? Que, para se calcular o valor presente de um fluxo de caixa que tende ao infinito, a matemática financeira nos ajudou. Então, valor presente que tende ao infinito, de um fluxo de caixa que tende ao infinito, é a média aritmética do nosso período explícito, né, multiplicado pelo fluxo de caixa, pela divisão do fluxo de caixa constante dividido por uma taxa. Tá? O que é importante nós sabermos disso aí? O que é importante nós sabermos disso aqui? Simplesmente que existe uma fórmula matemática que nos ajuda a calcular o valor presente de um fluxo de caixa que tende ao infinito. Deixa eu só ver aqui, lembrar aqui se essa fórmula aqui está correta. Fluxo de caixa dividido pela taxa. Ela, vamos supor assim, matematicamente ela não está bem representada. É que esse fluxo de caixa constante aqui dividido pela taxa, que a fórmula é só isso aqui, ó. É só esse ponto aqui, ó. Esse fluxo de caixa constante, a gente vai definir pela média aritmética dos fluxos de caixa do período explícito. Eu coloquei aqui para não esquecer. Né? Mas na hora de a gente fazer a aplicação prática, eu acho que eu vou ter que dar uma mexidinha aqui, porque assim, ó, se o matemático vê, isso aqui eu fiz para ajudar a lembrar. Mas na verdade, assim, como teoria para representar, eu acho que não, eu tenho certeza, não tem essa informação aqui. Essa informação foi só para lembrar. Mas vamos continuar, que na aplicação prática ali, é simples de aplicar e vai ficar fácil. Depois eu vou ter que averiguar aqui, deixa eu até anotar, para ver se eu não tenho que mexer nela. Deixa eu botar aqui, CAD. Ver fórmula valor presente que tende ao infinito. Na verdade, assim, a rigor, é só isso aqui, ó. O valor presente que tende ao infinito é um fluxo de caixa, é uma renda dividido por uma taxa. Essa renda aqui vai ser dada pela média aritmética. Mas olhando assim, o matemático vê, dá a impressão que tem como é que eu posso dizer, um produto, uma multiplicação, e que não é correto. Acho que eu vou corrigir isso aqui. Mas na prática ali a gente vai já logo entender que a minha intenção era ajudar. Mas sabe como é que é a teoria, né? Tem que ter o rigor da teoria. Bom, então eu disse para vocês que para se calcular o valor presente do período explícito, nós temos que dar 2 passos. O primeiro é calcular o valor presente de uma série histórica, ou de um fluxo de caixa que tende ao infinito constante. Perfeito?
calculado o valor do presente, porque na hora que eu calcular o valor presente, ele vai cair aqui, ó, no início dos 10 anos. Mas só que eu não estou aqui, eu ainda tenho que trazer ele para o momento zero. E aí eu vou aplicar, eu pego esse resultado aqui, e aí aplico essa fórmula de cima. Ou seja, com esta fórmula aqui, eu vou ter o valor presente do período não explícito. Tá? Não se preocupe, pessoal. Eu só quero que vocês entendam assim, como se eu estivesse contando uma história. Ou seja, eu preciso calcular o valor presente de um período explícito que eu vou dar para vocês, que no fundo é aplicar essa fórmula. Depois eu vou calcular o valor presente do período explícito. Eu preciso chegar até aqui. Para isso eu preciso de 2 passos. Primeiro, calcular o valor presente dado pela matemática financeira que nos ajuda através da identificação quando o fluxo de caixa tende ao infinito. Tendo isso aqui, eu trago ele para valor presente, que já é conhecido nosso, eu tenho a segunda informação. Então observe, o que seria o valor da empresa? Na verdade, seria o somatório do valor presente do período explícito, depois o valor presente do período não explícito, e ainda mais aquele fluxo de caixa que a gente apurou lá, que é o nosso primeiro passo, que é o ano base. Então, só para vocês entenderem aqui, vamos ver se ficou aqui. Olha só, como é que eu calculo o valor da empresa? Como é que fica o final? Acabei de dizer isso para vocês. É o valor presente do período explícito, do não explícito, mais o fluxo de caixa livre para a empresa que a gente estruturou. Aí eu chego ao final da minha história aqui, ó. É o valor da empresa. Parece complicado? Não. Se treinar um pouquinho, é uma água com açúcar. Eu diria para vocês que o fato mais complicado é isso aqui, ó. Eu digo para vocês que, ó, eu preciso chegar, vê se dá para entender aqui, eu preciso chegar nesta informação aqui, ó, o fluxo de caixa livre para a empresa. Essa projeção aqui, ó. Para que eu tenha essa projeção, eu preciso estar bem preparado para que eu possa prospectar cenários, para que eu possa projetar esses valores aqui. Eu preciso estar informado tanto da macroeconomia como da microeconomia. Então, realmente eu digo o seguinte, o cálculo do valor da empresa, na verdade, ele está todo ele matemático, esquadrinhado, né? Está todo ele dentro de uma produção matemática. Né? O que eu quero dizer para vocês, o que faz a gente ganhar dinheiro, que eu disse para vocês que essa era um tema que a gente possa trabalhar no dia a dia e ganhar dinheiro, é com valuation. Mas observe o seguinte, embora eu tenha essas fórmulas matemáticas para chegar ao valor da empresa, o que vai pegar é aqui, ó. O que vai disputar eu ser melhor ou pior, né, consultor, é eu ter essas projeções aqui corretas. Porque, observe o seguinte, se isso aqui for uma coisa fake, mal feita, fajuta, né, não adianta eu aplicar essas fórmulas que a gente calculou, de pessoas que estudaram muito, que deram um fundamento científico para isso, em cima de valores fake. Eu vou ter o valor da empresa um valor errado. Até acho que eu já comentei com vocês, é a mesma coisa. De eu querer montar um prédio, trazer os melhores calculistas do mundo, né, com as melhores técnicas, esquecer de fazer uma análise profunda do terreno. Então eu boto um prédio de, sei lá, como tem, de 200 andares, aí, e com a técnica mais sofisticada possível, esqueci de fazer uma análise profunda, aí fiz uma análise provincial do terreno. O que vai acontecer? Vai desmoronar. Então, o primeiro passo é ter uma base sólida do terreno para depois calcular. Então, o cálculo matemático já está pronto, já foi estudado. Se os dados projetados tiverem. Então, o nosso solo
fazendo uma analogia, o nosso solo seria a gente estudar essa projeção, a gente projetar da melhor maneira possível, com o maior conhecimento. Mesmo assim, a gente sempre erra. Se fosse assim, né, a gente acertaria todas, seria multimilionário, ninguém erraria, tudo seria perfeito. Mas existe aquele que chega mais próximo de uma realidade e que chega mais próximo de um valor da empresa. Tá certo? Então, isso aqui, ó, vocês vão estudar no próximo semestre. Mesmo assim, precisa bastante estudo para o futuro, para que o grande segredo do valuation está aqui. Ó. O resto é fórmula matemática, fundamentado cientificamente, como eu disse para vocês, tudo bem, mas isso aqui precisa estar certo. Observe aqui, ó, tanto é que eu não preciso nem, para conhecer o potencial da empresa, eu não levo nem em consideração se a minha empresa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Quero ver aquilo operacionalmente, aquilo que ela produz, e se ela gera um lucro naquilo que ela se prontificou a fazer e se ela vai sustentar ao longo do tempo. Bom, antes de eu entrar num cálculo aqui, que é um exemplo singelo, que eu vou passar para vocês, é um exemplo singelo, assim, que eu digo, esse singelo pode ser traduzido pelo um exemplo acadêmico, controlado, para que a gente possa explorar todos os conceitos. Ele é importante por isso. Depois eu passo os dados reais para você, para a gente tropeçar nas pedras e saber como é que a gente sai dela. Tá? Então eu só vou ver o que está escrito aqui. Daniel, a net não está boa, o professor não conseguiu fazer exercício ali que o professor colocou no Moodle. Tive dificuldade em alguns fatores ali e não sei se no gabarito estava certo os valores. Ok? Então, Daniel, vamos ver aquilo que tu fizeste, depois a gente pode até dar uma paradinha aqui, antes de ir para frente, e a gente olhar essas tuas dúvidas, que essas tuas dúvidas podem ser dúvidas futuras. Dúvidas, desculpa, futuras não, dúvidas dos teus colegas. Deixa eu ver aqui se vale a pena a gente parar aqui e explicar o exercício ou se a gente termina esse raciocínio aqui. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Antes da gente, para não falar muito em números, para não cansar, para cá, a gente poderia dar uma paradinha aqui, que até aqui foi mais uma explicação, né, do panorama, do cenário que a gente vai chegar. Depois a gente vai botar a mão na massa. Né? Aí a gente eu vou fazer um exemplo com vocês, e aí vocês precisam fazer outros exemplos. Né? Então, eu pergunto, Daniel, eu posso até ligar a câmera aqui, ver o exercício que tu tivesse dúvida e para ver se o gabarito está certo. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o gabarito está certo, porque eu revi hoje, agora de manhã, os 3 exercícios, e até eu precisei fazer uma correçãozinha, que foi da Kazan. Eu já tirei o que estava errado e coloquei o certo. Mas era um pequeno erro, assim. Né? Mas eu já corrigi para vocês. Então eu verifiquei hoje de manhã, antes da gente bater aqui, eu vi todos os valores e acredito que não haja engano, né? Porque eu já fiz isso aí algumas vezes. Né? Então, mas mesmo assim, é bom que haja esse engano para a gente ver, para tu veres principalmente aonde que está esse teu viés aí. Não sei se tu querias conversar agora. Pode ser agora, professor. Aproveita agora que Né? Para a gente aí não. já ajuda o resto da turma ali também. Isso, para não misturar com os outros cálculos, para dar uma descansadinha então. Isso, Então, é bom a gente ver esse exercício antes, porque se a gente for indo pra frente aí, depois fica com ele certo, atrás e não dá pra voltar. com Deve ficar certeza, é pior isso ainda. aí. Eu Eu vou, tô eu, só eu, abrindo. eu Oi? vou tentar ligar a câmera aqui, quando tu me falar o exercício X,
Aí eu boto aqui para eu te acompanhar com mais facilidade, tá certo? Fechou. Podemos começar do primeiro ali, do exercício CEPAC ali. Separar, Pode ser? tá. Então, acho que eu vou Eu botar. tentei fazer ele e o da Casão. Os dois eu tive Certo, dificuldade. O certo. terceiro eu nem tentei. Tá. Concordo que o da Kazan tem um pouquinho mais de dificuldade. Ele era fazer o do CEPAC, que é o mais simples, depois o do Beto Carreiro e depois o da Kazan. Mas tudo bem, deixa eu botar aqui tentando ligar essa câmera aqui. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Então vamos ver se Ah, eu. Sim? eu queria ver com o professor também se, para tirar as dúvidas, assim, se o professor podia fazer um exercício depois, tá ligado? Ao invés de disponibilizar a resolução do exercício pra gente, o professor pega o tempinho da aula aí para fazer o exercício junto com a gente. Aí a gente vai vendo o professor fazendo assim e vai tentando acompanhar, tá ligado? Acho Sim. que é. Então, é isso aí, ó. Tanto é que se tu, eu vou fazer aqui rapidamente. Ó. Eu peguei um exemplo simples aqui, ó. Esse exemplo daqui para frente eu vou fazendo com vocês, ó. Tá certo? Ah, fechou. Tá? Aham. Ó, então aqui e vai ficar registrado para vocês. Então eu fiz passo a passo como é que a gente calcula. Ó, todo ele está calculado com aquelas formas para vocês entenderem como é que a gente chega ao final. Por isso que eu digo o seguinte: eu acho que antes a gente começar nessa parte aqui, vamos ver as dúvidas, como tu dizes, né? Eu também acho aí, tem que primeiro ter aquele cálculo aqui, esse cálculo aqui, ó, que a gente fez, que é importante, para depois a gente ver os demais ali, né? Então, esses que eu passei para vocês é um caso real. É o caso real só para vocês terem essa dúvida aqui, ó, para tirar essas dúvidas aqui. Depois eu tenho um exercício que está aqui no slide, que eu fiz, passo a passo, vou fazendo com vocês, para ir tirando as dúvidas, para depois a gente cair no caso real, tá? Bom, deixa eu ver se eu Beleza. consigo aqui, então, ver se eu consigo primeiro ter a câmera aqui. Que aí eu posso, a gente fica mais fácil a gente. Essa câmera de lua, né? De vez em quando funciona, de vez em quando não funciona, mas acho que está funcionando. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Então, vamos começar então com o CEPAC, que é o exercício assim bem básico, né? Básico real, que eu quero dizer. A empresa não era muito complicada e ficou fácil a gente interpretar. Então vamos pegar aqui o CEPAC. Então tá. Vamos lá, Daniel. Começa a perguntar que eu vou mostrando para ti aqui aonde que tu queres que eu aponte. Eu tenho todo ele calculado aqui, ó. Né? Temos tudo direitinho aqui para ver o que tu queres. Beleza. Aponta Vamos a tua. fazendo. Como eu vou. Oi? Sim. Eu Tu vou queres. pegando desde o começo aqui, daí a Tá. gente vai, Vamos, vai vamos, fazendo. vamos. Então eu vou pegar aqui o balanço. Tu tens o balanço aí já em mãos? Tenho. Então eu tenho aqui a demonstração de fluxo de caixa. Atrás eu tenho o DRE, ok. Tudo bem, vamos lá. Ó, é esse aqui que tu estás vendo, né? Vamos parte a parte aqui, É. é isso? Então vamos lá. Aham. Bom, eu, Tá, a eu, gente começa eu, ali com. eu te pergunto aqui, até chegar no lucro, ó, até chegar aqui, ó, acho que está bem claro, dá para ver bem, né? Até chegar no log aqui, tiveste algum problema, que é o Não, cálculo até chegar no LOL eu não tive nenhum problema. Foi certo, no lucro operacional líquido ali. líquido, perfeito, ótimo, que é o capítulos anteriores. Vamos, aqui, Isso. A única dúvida que eu tive até aí, ô, professor, foi que depois do LOL ali, se tu for uhum. ver, tem a depreciação e amortização. Certo, E essa depreciação e amortização, ela é a fiscal, se eu não me engano, né? a depreciação e amortização é a fiscal, perfeito. Exatamente. E lá em cima do log, se a gente for ver nas despesas no resultado operacional ali, na verdade, também tem depreciação e amortização. Só que são valores diferentes. E aquela ali também não seria fiscal? Espera aí, deixa eu ver, aonde que tu está dizendo que tem depreciação e amortização?
Porque eu Em disse cima do log ali, professor, em cima do pessoal ali, na em verdade. cima do log. Nas despesas, receitas e despesas operacionais ali, ó. Tá, certo. Deixa eu te dizer. Então tá. Boa pergunta. Que é aquilo ali, é que às vezes eu passo muita informação, vocês não captam, né? Vocês lembram que eu falei assim, onde buscar, ó, onde buscar a depreciação? Aí eu No dei fluxo de caixa. três caminhos. No Aham, balanço. A gente vai lá no balanço, a gente não tem a depreciação, certo? certo. Foi lá, não tem. Perfeito. Significa que ele já tá, lá o imobilizado intangível já foi descontada a depreciação. Isso é permitido pela contabilidade. Aí eu disse para vocês que, que no DRE era uma fonte muito perigosa da gente buscar se não tivesse o contador de lado ou as notas explicativas, certo? Então eu disse para vocês que se tivesse o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa contábil, aquela informação era fidedigna, era Isso, você verdadeira. falou que no fluxo de caixa era prioridade, mas se Isso. não tivesse ali, tinha que achar no balanço, porque no DRE era perigoso. Bem isso que você falou mesmo. No DRE era perigoso. Então, eu Aham, não tenho no balanço, no DRE é perigoso, então vamos ao fluxo de caixa. Se tu fores no fluxo de caixa, olha aqui, ó, vou te mostrar. Eu tenho a demonstração aqui, ó. Fluxo de caixa, certo? Aqui está o certo. balanço, aqui está o fluxo de caixa. Observe, está lá, ó. Depreciação e amortização, se tu tiveres ele aí em mão. Aham, Este, 7.060. então, olha lá, 7060 203, não é Aham, isso? Então, olha lá, olha quanto é que eu botei lá? 7060. 760. É, Não, só. tudo bem, isso aí eu também coloquei 760 aí. Perfeito. Essa parte eu peguei. A única dúvida que eu tinha é que é, as duas, depreciação e amortização, são as fiscais, seja essa de baixo ou a de cima. Sim, tu estás falando no DRE, é isso? Nesse Isso, DRE, isso aqui, no DRE. no, no Deixa, DRE vai ter deixa, duas depreciação. deixa eu ver Quer dizer, aqui. vai ter. Ó, Depreciação e amortizações, tá aqui. isso, essa aí que eu tô falando. Sim. Essa é a fiscal. E lá no fluxo de caixa também tem a fiscal. E as Sim, duas vão no DRE que a gente está montando. Uma vai antes do log e outra vai depois do LOL. sim. As duas são fiscal. Então, a minha dúvida era, se as duas são fiscais, por que que os valores são diferentes delas? Certo. Boa pergunta. Lembra, também é aquilo que eu falei. Por isso, por que, que eu não uso? Por que, que eu não uso o DRE? Porque as depreciações elas estão embutidas em outros lugares, elas não estão claramente todas apresentadas. Então, aqui, essa depreciação e amortização é basicamente das atividades, como é que eu vou te dizer, administrativas. Se tu olhares aqui, ó, no custo dos produtos vendidos, para eu apurar esse custo dos produtos vendidos, eu preciso incluir a depreciação de máquinas, equipamentos, que vai aqui, ó. Se pudesse abrir isso aqui, se pudesse abrir, o restante da depreciação ela estaria aqui apontado. Aí Ah, o fica restante daqueles 7.000 lá no caso. isso, aí ficaria fácil eu juntar essa aqui com aquela ali para ter as informações. Como Aham. eles não querem abrir muito o balanço, tá certo? Então eles só botam as depreciações e amortizações fiscais, certo? É, Certo. e fica mais cômodo para eles, né? Mas na verdade a depreciação e amortização não é só isso aqui não. Elas têm aqui, ó, embutida aqui, ó. Ah, agora eu entendi. É porque minha dúvida era o seguinte, professor. Você falou que lá depois do LOL, na Sim, depreciação que a gente acha no fluxo de caixa, sim, aquela depreciação sempre vai ser positiva, sim, porque ela é justamente para sim, anular a depreciação que tem aí no DRE. sim. Só que O, aí o que, que eu o, tava pensando? Como uhum. é que. Oi, o que, que tu Não, ia falar? não, eu só ia dizer o seguinte, Aí, observe que se tu pegares, eu não tenho uma régua aqui, ó, mas olha aqui, se tu pegares a depreciação do DRE, em 2018 era 2.110, certo? 2.110. Olha quanto é que é a depreciação lá no fluxo de caixa. No fluxo de caixa 7.000. era 7. Então, tu Aham. observa que está faltando depreciação no DRE. Mas aí eu Aham. Não, pergunto, mas agora. Aí Oi. eu pergunto, está faltando? Não, ela está escondidinha Ela lá. tá escondida. Aham. Isso. Por isso. Aham. Isso que eu tava em dúvida, porque Uhum. tu falou que uma é para anular a outra. Aí eu tava pensando, como é que uns 7.000
vai anular 2.000. Certo. Mas agora que falou que o resto está escondido ali, não tinha Perfeito. dúvida já. Isso. Tá, Então, fechou. por isso, assim, ó, mas então ele não é uma fonte fidedigna? Não é, mas tu precisa estar com as notas explicativas em mãos, aí vai ter um relatório lá especificamente sobre depreciação, se tiver a oportunidade de olhar em jornal, e aí a gente pode conversar com o contador e ver o que é tudo. Como a demonstração é feita assim, é por isso que eu digo assim, ó, ela existe? Existe, mas eu estou só explicando para vocês que para você não dizer, não, ali não tem, não. Tem, só que precisa conhecer um pouco mais com profundidade. Para resolver o nosso problema, vai no balanço, porque o do balanço bate bem com o do fluxo de caixa, tá? Vou no balanço, não tenho, eu vou no fluxo de caixa. E o caso da avaliação de vocês, se por acaso eu não tiver o fluxo de caixa, mas vai ter, mas se não tiver, eu não vou deixar, e aí eu digo para vocês, olha, a depreciação é tal, entendeu? Porque vocês não são obrigados a saber, tá bom? Tá, a depreciação eu vou pegar só do ano que a gente está estudando, certo? Por quê? Por quê? Porque a demonstração, os valores contidos no DRE, ó, presta bem atenção, no DRE e na demonstração do fluxo de caixa, esses valores aqui são do ano. Né? Eles são o que aconteceu no ano. No balanço, eles são saldo de contas. Então, não é o que tem ali, é o que sobrou. Por isso que quando eu pego alguma informação daqui, eu preciso saber a variação. Tá? Quando é no balanço, sempre a variação. É a variação. Por quê? São contas de resultado. Para eu saber o que aconteceu no período, eu preciso diminuir um do outro. Por isso que eu diminuo. Já se eu pegar a depreciação no balanço e em vez do fluxo de caixa, por exemplo, eu preciso da depreciação. Eu fui no fluxo de caixa e não tem. Sim. Só que aí eu fui no balanço e achei ela ali. Eu vou ter que fazer a diferença também? Isso. No exemplo que nós demos, ó, se tu olhares o exemplo que eu dei lá, aquele que o papelzinho que eu pedi para vocês, enquanto eu estava explicando que eles ficassem na mão de vocês, o balanço que eu dei para vocês está lá a depreciação, pode olhar lá. E aí, como é que eu peguei a depreciação? Como eu peguei do balanço, eu tive que diminuir um menos o outro. Se tu tens aí aquele primeiro exercício que eu fiz, que é para explicar a contabilidade ali, para explicar que são aquelas folhinhas que eu te observe lá a depreciação, eu não dei fluxo de caixa para vocês, mas eu dei o balanço. Entendi. Viu? Aí lá teve que fazer a diferença. Ali tem saldo de conta do ano e saldo de conta do outro. Mas para eu saber o que aconteceu efetivamente no período de 2020, no caso, que a gente está estudando, no balanço eu tenho que ver a variação. Foi aquilo que vai ser, e vai ter que bater lá com o fluxo de caixa se tiver. Perfeito? Então, isso é importante para todo mundo anotar que quando eu preciso pegar informações do DRE, eu pego direto, porque já é o que já está apropriado no ano. No fluxo de caixa, a mesma coisa, não preciso fazer a diferença. Isso é muito importante, que às vezes a pessoa se engana. E quando for no balanço, aí pode ver que toda vez que eu pego dados do balanço, eu diminuo um do outro, porque eu preciso saber o que efetivamente no ano faturado. Perfeito? Perfeito. Tá bom. Tá, então continuando aí. A gente chegou no lucro líquido operacional. Não tivesse? No lucro operacional líquido, no caso, no LOL. Sim. Daí depois do LOL vem a depreciação, então a gente já tirou a dúvida aí. A depreciação pega direto ali no fluxo de caixa. Sim. Aí tem o investimento. O investimento, e pode ser positivo ou negativo, ele tem que fazer a diferença, né? Que nem tu disse, do X menos o X2, porque ele pega no balanço. Isso. Chegasse no valor? Então, é 8.082 ele? Isso. Vamos ver aqui, ó. Peguei o balanço. O que diz a regra? Olha a dúvida que eu tive, professor. Sim. O investimento, ele inclui imobilizado e intangível, certo? Só que ele não incluiu o próprio investimento. Isso que me deixou confuso. Certo. Como é que o investimento não incluiu o investimento? Isso confunde mesmo. Você tem razão. Por isso que, está vendo, é importante a gente fazer atividade prática, para a gente já ir para a vida prática já um pouquinho mais calejado. Não com tudo, mas um pouquinho. Isso confunde mesmo. Esse investimento do balanço, vocês observam aqui, é investimento financeiro mesmo.
É quando a empresa aplica dinheiro em outras empresas, em outros negócios. Esse investimento que está aqui no fluxo de caixa, por isso que eu botei aqui entre parênteses, está se relacionando a investimento apenas no imobilizado e no intangível. Então, o que a gente tem que pegar do balanço é essa informação aqui, ó. Investimento imobilizado e intangível. Eu sei que confunde mesmo, mas eu sou obrigado a dizer isso para vocês, porque isso vai acontecer na prática. Quando aparecer a palavra investimento no balanço, não peguem ele, porque são investimentos que eu fiz em outras empresas, em maquinário, sei lá, em alguma outra coisa. Tá? Principalmente em empresas, geralmente aqui. Tá claro isso? Aham. Então, olha só, eu tenho que pegar, são esses dois aqui, ó. Eu sei, vocês têm razão. Porra, mas que confusão é essa? Mas eu sou obrigado a botar você nessa confusão, porque quando cai na prática, vocês vão bater com um balanço real, isso aqui é um balanço real. Ah, pô, mas ele falou que... Aí confunde, não. Isso aqui, esse investimento aqui, é um investimento em empresas, em negócios. O que a gente vai buscar sempre, isso aqui vai estar escrito. Perfeito? Aí eu preciso somar os dois e diminuir um do outro para ver a variação. E aí, para não ter dúvida, está lá no imobiliário. Quer ver? Aí a gente continua lá. Então, só que outra dúvida que eu tive é que ali no resultado, Sim. na solução, ele está negativo. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Na solução do professor, porque Vamos esse ver. aqui eu acho. Deixa eu ver. Dois. Deixa eu ver onde que eu perdi. Eu quero te mostrar direitinho o cálculo. 5, 6, justificativa não é. Não é assim, não é. Senão a gente vai fazer junto aqui. Será que eu não demonstrei isso para vocês? Não, é. 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Investimento. Então tá. Eu não demonstrei para vocês. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Então vamos fazer junto. Vamos fazer junto aqui. Ó. Vamos fazer junto aqui. O que eu fiz? Pô, deu preguiça, né? Vamos ver aqui. Ó, vou fazer aqui com você. Aqui. Vamos. Ó, a gente precisa pegar o balanço aqui, e aí eu vou pegar lá, ó. Vou pegar aqui, ó, imobilizado. No ano 1, no Isso, primeiro ano, 2018, isso, e eu somo com o intangível, no caso. isso, imobilizado. Eu tenho 2017 e tenho 2018. Por acaso, Aham. tu já tens o somatório dos dois para a gente ganhar um pouquinho de tempo? Então, o do 2018 eu somei 64 mil mais 729 mais os 671, porque a gente removeu os últimos três números no exercício, né? E só um instantinho, acho que Certo? apagou, só um instantinho, acho que apagou tudo aqui. Minha câmera que apagou? Só um instantinho, velho. Deixa eu ver o que eu estou dizendo, que de vez em quando ela dá um. Alô? Professor, Oi. não dá pra eu te ouvir, não. Não sei se bugou o Ah, fone aqui. será que caiu? Espera aí. Acho que caiu aqui. Professor? O professor Oi? tá mutado, acho. E, e agora? Está me escutando? É, um momento. Porra. Caiu aqui. Caiu bem na hora.
Teste. Olá, pessoal. Escutando? Opa, agora Pois caiu Caiu, deixa eu ligar a câmera outra vez aqui. Tava num bom momento, pô, bem na hora, caiu tudo aqui. Foda. Aqui, webcam, acho que não é isso, é Lumen. Vamos lá, iniciar. Iniciar. Vamos lá, câmera. aí, agora Opa, tá pegando. agora abriu. Então vamos lá, aqui ó. O Daniel, tu tens já de 2017 o somatório dos dois ou não? Tem o de 2018 ali, que é o Sim, 64.702.9 mais 671, deu isso, 60 65.400. e 400, certo? E o E a de outro? 2017 deu 64.378. Ok, então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar exatamente isso aqui, esse somatório aqui, ó, dos dois, de 2017 para 2018, como é a nossa regra, ver qual é que dá essa variação aqui, ó. 64.378 para 65.400 menos. Deu, a variação aqui deu menos 1,022. Não era isso que tinha que colocar lá? Certo, professor. Aqui na minha cabeça o X1, ele Uhum. era o 2018, porque ele vinha primeiro no balanço. Aí eu tava Ah, fazendo 2018 menos isso, 2017. isso. Deixa eu te dizer, foi bom acontecer isso, deixa eu pegar aqui. Lembra que é que, na verdade, eu concordo, é muita informação que a gente vai passando e não consegue captar toda, né? Óbvio. Mas lembra que eu disse que esse nosso método que eu fiz do Piniquim é para a gente não errar, certo? Mas, Aham. e tem que ser começado, para ter as informações, tem que ser começado do ano mais antigo para o mais novo. Mas, Aham. ó, aí o que acontece? Vamos para a vida prática. Como é que eles apresentam no balanço? Começo pelo mais novo. Claro, porque eles não estão afim de explicar teoria. Isso aí é uma coisa nossa, é um manualzinho nosso. Então, tem que ter cuidado, e aconteceu, foi bom tu errar nisso aqui, que quando a gente faz a nossa regrinha, para dar certo e para não errar, é do 2000, do mais antigo para o mais novo. Mas cuidado quando pega no balanço, que o balanço está apresentando de forma diferente. Daí a diferença entre a teoria e a prática, tá certo? Aham, fechou. Perfeito. Beleza. Então vamos lá. O que mais? Tá, aí vem a variação do capital de giro. Isso. Vamos lá. Variação do capital. Daí. Então, essa aí eu tive dúvida em quais são os ativos e Certo. passivos operacionais. Só que ali eu acho que no exercício o professor passou, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver aqui como é que a gente fez aqui. 2, 3. Quero ver o exercício, se eu já não dei para vocês. 2, 3, 5, tal, 6, tá, justificativa, certo, certo. Ah, tá aqui, ó. É isso que eu queria. Observem, olha só. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui, ó, nas notas explicativas. Simplificar o cálculo, cortar. O imobilizado eu dei. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Será considerado o ativo circulante operacional, o que eu queria. Isso ajudou muito vocês, porque senão vocês tinham que ir lá buscar no balanço simplificado. Lembra aquele balanço simplificado lá, aquele balanço mexido lá? Tá lembrado daquele balanço lá que a gente fez? A reclassificação do balanço? Aham. Então, assim, ó, a gente teria que ver o que tem lá e olhar com o balanço. Neste caso aqui, para não complicar a vida de vocês, eu já dei aqui. Será considerado o ativo circulante operacional, o ativo circulante, exceto o caixa e o equivalente de caixa. E será considerado o passivo circulante operacional, o passivo circulante, exceto os empréstimos e financiamentos. Então, olha só o que eu quis dizer com isso aqui. Ó. O que é o ativo circulante operacional? Até eu fiz a memória de cálculo lá. Ó.
Eu disse assim para vocês, o ativo circulante, em vez de eu pegar direto, ir lá no classificação e pegar estoque, para não confundir a cabeça de vocês, para vocês não terem dúvida, eu disse que o passivo circulante operacional era o ativo circulante operacional era o ativo circulante, olha aqui, ó, é esse aqui, exceto o equivalente de caixa. O resto tudo é o que eu precisava. Aham. Perfeito? Porque é o seguinte, tem dois caminhos. Eu dou assim, tá certo? E digo para vocês, busquem isso aí. Aí vocês, eu não preciso falar nada, vocês vão lá no balanço de vocês, na reclassificação, e vê. Tem estoque? Tem caixa? Tem isso? Pode ser que alguma dessas rubricas dê um pouco de, como é que eu vou dizer para vocês, um pouco de insegurança para vocês. Como esse exercício aqui, no caso, foi uma prova passada, eu não queria puxar o tapete de ninguém. Então, o que eu disse aqui, para não ter erro, é pegar o total do ativo circulante, como eu disse lá, e tirar o caixa e equivalente de caixa. Esse era o nosso ativo circulante operacional. E como é que eu calcularia o passivo circulante operacional? Era pegar o passivo circulante e tirar os financiamentos. Então não tinha erro nenhum. Perfeito? Então, olha só. Beleza. Aí Então, se o professor não passar no exercício ali, vai ter que ir lá naquele balanço. Sim, isso. Eu inclusive, nos outros exercícios, eu dei lá para vocês, vocês vão ter que ir para sentir essa dificuldade. Como esse aqui foi mais simples. Tá? Mas é assim, então, olha como é que ficou bem a escrita lá. Será considerado o ativo circulante operacional, é o que eu preciso? É o ativo circulante, que a gente conhecido, exceto o caixa. Então, assim, em termos de erro, não, assim, em termos de engano de números, eu já fiz para ninguém se enganar. Somente era uma prova, então eu não queria que ninguém, isso aí poder dar margem de dúvida, não. Entendeu? Mas tem outros exercícios que a gente fez em sala de aula lá, de forma presencial, eu deixei para que a pessoa consultasse para bater e formar uma discussão. Tem ou não tem? Aí a gente ficava lá, tem, não tem? Mas tem. Aí a gente, entendeu? Só que aqui não dá para fazer isso. Perfeito? Fechou. Bom, Tá, beleza. então vamos lá. Tá, daí depois disso, depois desse variação do capital de giro, eu acredito que seja fácil, porque aí a gente consegue o fluxo de caixa livre para a empresa, os juros, que vai ser a despesa financeira, né? Perfeito. Vai pegar direto na DRE. Perfeito. E será sempre negativa, no caso. Certo. Aí tem o benefício fiscal, certo, que faz em cima dos juros ali com base no imposto de renda certo. E tem a amortização. A amortização, ela é o passivo oneroso. Isso. Do ano antigo menos o passivo oneroso do ano mais novo, né? Isso. Vamos ver se tem alguma informação aqui. Não, não tem. Como eu não dei nada, então o que é passivo oneroso? É empréstimos, financiamentos e debêntures. Então eu vou de curto e longo prazo. Então esse ficou fácil. Eu fui lá e encontrei o empréstimo e financiamento, que não tem debêntures, de curto, somei o de longo de 2017, depois de 2018, fiz a variação e coloquei lá. Fechou. Aí o meu deu positivo também, só que ele é negativo, mas eu errei a mesma coisa ali. Isso. Cuidado, lembra assim, para você, anotem. Nessa nossa regrinha, eu tenho que pegar apenas nessa rubrica o sinal ao contrário, tá? É o sinal ao contrário. Se der negativo, eu lembro. É a única. Se der negativo, isso. Por quê? Vamos só ver aqui. Aqui eu tenho, olha o que acontece aqui, ó. Só para explicar assim, mas que palhaçada é essa? Não. Aqui, em 2017, eu tinha de empréstimo 18. Né? O que aconteceu no ano seguinte, mais novo? O meu empréstimo caiu para 16. Bom, se eu abati dívidas, eu tive que tirar dinheiro do caixa. Ó. Tirei 2.000 para pagar, certo? Isso é a teoria. Mas aquele negócio, se alguém esquecer isso aí, é mais fácil usar a regrinha. Faz 2017, faz 2018 e escreve ali bem grande. Neste caso, somente nessa rubrica, o valor é o contrário. Para que a pessoa não se perca, não se confunda no conceito. Tá? Com a situação calma, a gente...
relembra tal, mas numa situação de pressão é para não errar, tá? Tá, 18.000 menos o 16 ele no caso ia dar 2 positivo, mas teve que ser negativo porque teve que tirar dinheiro do caixa, acho que é isso, né? Não. Olha aqui, ó. 18, se tu pegar pelaquela nossa sequência, 18 aqui, ó. Menos 16 dá positivo, a Não, gente inverte tudo. 18 menos 16. É isso? Vai dar positivo, só que aí a gente Hum, inverte o valor. não, peraí. É, pô, tá certo, professor? Não, eu sei, mas tá vendo? É que eu fiz rápido assim, mas a regrinha, a regrinha que eu passei para vocês em todos eles, eu demonstrava, o sinal. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui. É porque ele fez direto no Fiz caso. direto, mas isso aí pode confundir vocês. Deixa eu ver se nos outros eu fiz só para chamar a atenção, para não ter chabu, peraí. Ó, ó. Se vocês observarem lá, todos os cálculos que eu fui fazendo, tá certo? Eu segui o sinal, tá? A pessoa pode se confundir, ó. Tá? Neste caso aqui, o Daniel, eu tinha que ser, olha só, vou botar aqui um asterisco bem grande aqui para mim, aqui, ó, que a variação foi positiva, certo? Certo? Certo. Mas inverte o sinal para uso da regra. Anote isso aí para vocês. Anotem, tá certo? Anote isso aqui, ó, porque se vocês observarem que eu expliquei para vocês, toda a regrinha eu ia obedecendo o sinal. Então quem chegou aqui teria que ver que a variação foi positiva. Mas como neste caso único tem que inverter o sinal, aí a gente tem que botar essa observação. Tá vendo como é bom a gente discutir exercício? Vocês anotaram isso aqui? Anota isso aí, Daniel, e passa para os teus colegas Anotei, aí. anotei Tá já. certo? Tu entendeste o que eu quis dizer? É que essa regra ela tem que ser do início até o fim, né? E para ela valer, eu tinha que fazer aquilo positivo e inverter. Tá vendo? Aham. Claro, eu fiz direto pela minha cabeça, mas você, quem está Não, fazendo? eu tinha entendido ali quando tu fez já. Até Certo. tava esperando pra ti, o 18 menos 16 ia dar positivo, só que Sim. pelo fato dessa regra aí ia ficar negativo porque Perfeito, é perfeito. a saída do caixa ali. Perfeito. Ok. Tá bom, é isso aí. Tá, enfim, acabou, aí vai o fluxo de caixa livre, né, para os sócios. Aí, aí a gente, deixa eu ver aqui. Aí eu vou lá, fluxo. Exatamente. Aí faz a amortização, fechou. É, né? Feito isso aqui, aí a gente precisa depois fazer aquela continha lá, vamos fazer outro dia, que eu quero não esquentar muito a cabeça de vocês, que aí eu contei hoje foi dia de eu contar e tirar dúvidas e contar a história, né? Contar a história para gente, para vocês, como é que a gente faz a projeção. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai fazer o cálculo de um exercício passo a passo, junto Fechou, ali. beleza. Tá? Aham. Queres perguntar alguma outra coisa de outro exercício? Não, eu tirei as dúvidas que eu tinha Certo. nesse agora e vou tentar Isso. refazer os outros para ver se eu Isso. consigo. Isso. Qualquer coisa eu trago na próxima aula aí alguma dúvida. Isso. Exatamente. Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar Na aqui. próxima aula dá pra gente continuar daí esse exercício que a gente começou aí, né? Certo. A gente faz a segunda parte ali. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu só para a gente retomar aqui. Ó, deixa eu botar agora. Deixa eu apagar aqui só um instantinho. Só para a gente fazer o fechamento aqui, fazer a nossa. Eu vou tirar. Eu vou interromper. Vou usar essa aqui. Essa aqui eu vou interromper, senão fica muito pesado. Essa vai aqui para mim. Só um momento. Pronto. Aqui. Até perdi a nossa gravação, né? Caiu a minha linha. Pois é.
Mas aqui continua a gravação, professor. Continuou? Ah, sim, tá Aham, tá vermelhinho. sendo gravado. Ah, que bom. Pô, que legal. Pelo menos mostrou lá aqui. Então deixa eu só aumentar aqui. Bom, então é o seguinte. Então olha só. Então a gente estudou, né? Eu mostrei para vocês o cenário que vai acontecer. E daqui para frente a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo, né? Que é esse que eu defini para vocês aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Né? E aí eu vou fazer para e passo a aplicação das fórmulas para a gente não, antes de entrar no exercício real, tá? E aí a gente vai ver como é que a gente faz. Beleza? Fechou. Ô, professor, mas antes de continuar esse conteúdo aí, no começo da aula que vem, dá pra gente terminar o exercício que a gente começou ali? Claro. Aí a gente finaliza aquele ali. Desculpa, Oi. isso eu entendi. É pegar os outros dois, que é o Akazan e o Beto Carreiro, é isso? Ou não? Então, é porque, tipo, esse exercício que a gente fez, ele não terminou, né? Ou terminou? Acho que não. Esse que nós batemos um papo hoje? A gente fez o valuation dele. Não terminou. Eu Então, vou terminar o exercício aplicando as fórmulas todas. nesse caso é esse conteúdo aí pra É finalizar isso, ele. ó. A gente, Ah, olha só, eu demonstrei para vocês como é que vocês chegaram nesse valor, olha só, eu demonstrei para vocês como é que vocês chegaram nesse valor, certo? Aí eu disse para vocês que a projeção eu dava para vocês. Aí agora calcula, aí eu vou calcular com vocês juntos no nosso próximo encontro. fechou então. Tá? Beleza. E vai ficar registrado ali, que para vocês ir lembrando. Depois a gente vai pegar esses mesmos 3 exercícios aqui que são bons e vamos aplicar ele na prática, calcular o valor da empresa deles, tá? E vamos tirar as dúvidas, tá certo? Esse aí no caso é o passo. É que tu tinha passado 4 passos pra gente. Primeiro, o valuation, que é dar preço aos ativos, que é o que a gente fez ali antes. Certo. A construção do fluxo de caixa, que é pegar o valor do FCLE e do Isso. FCLS, que a gente fez antes também. Perfeito. Aí o terceiro passo é a projeção do fluxo de caixa, que é o período previsível, período residual, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Isso. E depois a determinação da taxa de desconto, que é o uso do VAC ali, né? Isso, tranquilo. É isso aí. Esse é o enredo do filme, né, da história. Depois a gente só. Aí, se vocês estão entendendo isso, que eu acho, tu já estás entendendo, é bem isso aí mesmo. Agora o que só vai? Vamos só para a miudeza, é fazer a conta só para saber o valor. Mas o mais importante é saber esse caminho, aonde que eu estou querendo chegar. Tá certo? Oi? Certo. Tá Eu vou fazer então a nossa chamada aqui, a nossa frequência. Verificação de frequência. Deixa eu ver aqui. Salvar o nome dos participantes. Salvei os que estão logados. Então é isso aí, pessoal. Então tá bom. Olha, eu quero dizer para vocês como é produtivo a gente fazer o exercício, mesmo que seja para a gente ver, até coisas que passam assim despercebido, a gente está tão acostumado a fazer que pode levar uma pessoa a um engano como aquele ali. Por isso que tem que ser passo a passo e por isso que eu gosto de estar conversando com vocês, porque às vezes até a gente vai corrigindo esses enganos aí. Bom, então hoje é quinta-feira, né? Hoje é terça. Terça-feira. Terça-feira, tá. Então, nosso próximo encontro é quinta-feira, então. Beleza? Fechou. Um abraço, então, para vocês. Tchau. Valeu, professor. Tchau.